ficou muito evidente uma conexão com um campo de informação em alguns trabalhos. E o que são esses campos de informação? O que são esses campos de informação mental e social? Sempre que nós temos uma atitude ou um grupo de pessoas vivem uma situação e essas atitudes, esses comportamentos, todos eles são registrados no campo. Quando esses comportamentos e essas atitudes são registrados no campo, eles passam a ter uma ressonância e pessoas que estão numa frequência semelhante têm uma tendência de se aliar a esses campos e repetir o mesmo movimento. Não importa onde esse campo esteja instalado, mas se a nossa frequência se assemelha em algum nível à frequência desse campo, nós somos, de alguma forma, tragados por esse campo e começamos a atuar e a agir como se assim fosse hoje. Só que esses campos de informações mentais e sociais, eles acontecem de diversas formas. Vou trazer um exemplo muito atual nosso. Nós estamos criando, isso são as pesquisas do inglês do Rupert Sheldrake, a respeito dos campos mórficos, ou dos campos morfogenéticos. Nós estamos vivendo num nível praticamente planetário, um recolhimento, em função de uma pandemia que tomou a todos nós. As atitudes, os pensamentos, os comportamentos, os sentimentos de muitos estão sendo registrados numa grande nuvem, num grande campo. E ele vai continuar, mesmo quando a pandemia passar, esse campo vai continuar produzindo ressonância. Vamos imaginar que a ressonância de um campo desse pode dizer, pode informar para aqueles que estão vibrando: perigo, não saia. Perigo, não se exponha. Perigo, a morte é iminente. Agora nós sabemos que tem um perigo real e uma necessidade de respeito a esse campo que está nos informando, mais aquietados. Daqui seguramente a 30 anos, esse campo, ou não importa o tempo e o espaço, esse campo pode estar ainda produzindo enormes frequências e muitas pessoas podem se aliar a esse campo e não havendo mais o perigo de um vírus letal, mesmo assim, elas terão dificuldade de se expor, de sair mais livremente. Isso são os campos de ressonância mórfica. Os campos de ressonância mórfica, quando deslocalizados, eles produzem quase que invariavelmente um aprisionamento. Eles se transformam num campo limitador. Agora está vibrando nesse campo, não é uma limitação, agora é uma prudência de perigo. É respeitoso não sair.
Mas daqui a 30 anos, ou a 20 anos, ou a 5 anos, ou a 100 anos, quando tudo passar, um descendente nosso pode se aprisionar a esse campo. E aí esse campo não será mais um campo que organiza e que nos protege. Será um campo profundamente limitador. E o que altera um campo mórfico limitador? Quando nós olhamos para ele, como foi visto aqui, eu estou me referindo agora a um campo mórfico que apareceu de mulheres sofridas e a um grande campo de crença. Quando nós olhamos para eles, reconhecemos a existência deles, reconhecemos que nós vibramos nessa frequência, que aprendemos com a vibração dessa frequência, um campo mórfico que ficou da pandemia do Covid, pode produzir nos nossos descendentes um aprisionamento, um impedimento, mas pode produzir também uma sensação de prudência. Então, ao estar na ressonância desse campo, eu também me beneficiei. Eu também aprendi a ser prudente. Então, quando eu vejo o campo, reconheço que estive presente, acolho ele e identifico o que foi bom para mim, o que eu aprendi, a partir daí eu posso liberá-lo. E quando eu libero, esse campo desativa um pouco mais, altera a sua frequência, eu me libero para a minha vida e esse campo, que antes era um campo limitante, passa a ser um campo impulsionador. Um patrimônio no lugar certo nos impulsiona. Então, todos nós estamos abertos e todos nós estamos provavelmente vinculados a muitos campos de ressonância, a muitos campos de crença, a muitos campos mórficos. Mas alguns campos de memória também são campos bastante facilitadores. São campos, da mesma forma que se cria numa dor, campos também se criam a partir de algo muito criativo, a partir de algo muito curativo. E transforma um grupo muito grande de pessoas. As constelações familiares têm se transformado num enorme campo de facilitação, de liberação. É um campo de respeito, é um campo de amor em evolução, é um campo que tem dito sim para a vida. E quanto mais pessoas estão nesse campo, a frequência aumenta mais ainda. E a força da ressonância é maior ainda. E toma mais pessoas. E se é para algo transformador e curativo, eles não são campos limitadores, são campos impulsionadores. Permanentemente, nós estamos vinculados a muitos campos. Nós temos inúmeros campos mórficos atrás de nós. As constelações revelam muitas situações desse tipo. Existe um campo de ressonância que é um campo de ressonância mórfica, que são esses campos identificados por Rupert Sheldrake, e há também os campos de ressonância morfogenética,
que é aquele campo que transmite a estrutura, é o campo que transmite a história, é o campo que transmite a dinâmica. Antes pensávamos que todas as informações que eram transmitidas na nossa biologia era através do DNA. E há uma transmissão morfogenética que nos leva a repetir situações que são próprias de cada espécie. O DNA transmite 20% dessas informações e 80% dessas informações são produzidos pelos campos morfogenéticos. São esses campos que estão em nós e nos informam, inclusive a cada célula, o caminho que ela segue. São esses campos que ativam essa parte do DNA que sintetiza proteínas e define que a célula do coração tem uma função específica, a célula do fígado tem uma outra função específica, mas a célula da pele é quem sintetiza proteínas específicas e não poderia estar funcionando dessa mesma forma no outro lugar. Então, essa é a direção que o campo morfogenético nos impulsiona. Geralmente, nas constelações, fica muito evidente a nossa vinculação com os campos mórficos e os campos de crença. O movimento morfogenético é passado de geração para geração a depender da nossa evolução, da evolução de qualquer espécie, humana, dos animais e etc. Tá? Então, nós estamos sempre atentos ao que é campo limitante. Esse campo limitante não é um campo negativo. Ele só é limitante para nós porque estamos funcionando nele num tempo que não é nosso. Por isso que ele é limitante. Ou seja, sempre é limitante quando nós saímos do nosso tempo, do nosso lugar, do nosso espaço e nos vinculamos ao que tem força e que veio antes. O campo se torna limitante para nós, porque nós estamos vibrando nele num outro tempo. Esse campo que se formou da pandemia agora não é limitante para nós. Esse campo é um campo que protege. Tem muita gente que está vibrando nesse campo e dizendo menos, cuidado. Já outras pessoas que não suportam essa vinculação negam a vinculação com esse campo. Então, o campo só se torna limitante quando é fora do nosso lugar e fora do nosso tempo. Mas a gente pode experimentar um pouco o que é um campo limitante e como ele deixa de ser limitante. Quando a gente, vou repetir, reconhece que estamos ligados a ele, acolhe, identifica o que aprendemos, agradece profundamente, faz uma pequena reverência e se libera. Esse campo de limitação mental vem de uma situação real, independente do bem ou do mal. Vou trazer outro exemplo.
essas catástrofes que houveram aí de barragens que foram estouradas e cobriram inúmeras pessoas de lama. E, por um tempo, essas pessoas ficaram submetidas a ouvir um sinal, um apito, um aviso de que perigo, perigo, a nova barragem vai estourar. Imagine daqui a... Independente de ser bom ou mal, isso aconteceu, isso é um fato. E esse fato passou, mas o registro ficou na nuvem. São nuvens de informação. Então, o fato passa, o registro fica na nuvem. Lá daqui a alguns anos, uma criancinha de 3 anos começa a apresentar sintomas e todas as vezes que escuta um pequeno apito, treme todo. E começa a desenvolver algo que alguém diz é síndrome de pânico. E começa a passar mal, até que se identifica, essa criança ficou vinculada a esse campo de ressonância e todas as vezes que um som semelhante àquele que era esperado pelos moradores próximos àquele local, todas as vezes que ela escuta algum barulho semelhante, ela se sente sem ar. Assim como foi a sensação daqueles que ficaram soterrados. E na hora que ela reconhece que não há um perigo real na vida dela, que ela pode fluir trazendo ar para os pulmões dela, e reconhece que outras pessoas viveram isso, mesmo que elas não saibam o que aconteceu. Porque isso pode acontecer daqui a 100 anos. Quando você fala desses campos mórficos, me vem muito à mente o campo mórfico criado pelos 500 anos de escravatura nesse país, e que eu sinto que ainda atua fortemente na dignidade, na autoestima, na liberdade desse povo. Você se refere a um grande campo mórfico. Isso é uma responsabilidade nossa, isso é uma responsabilidade individual, de sempre que nos sentirmos conectados a um campo desse, a gente libera, porque quando a gente libera, esse campo diminui de frequência, diminui a força. É um movimento individual. Nós precisamos, uma grande discípula de Bert Helling, hoje talvez um grande expoente das novas constelações, Brigitte Champetier, ela nos coloca permanentemente fazendo exercícios com campos mórficos, mesmo que a gente não saiba que campo é esse. Mas sempre tem um campo que estamos mais aprisionados.